nós vamos dar início a uma série de 7 semanas. Provavelmente eu não vou estar, provavelmente não, né? Com certeza eu não vou estar aqui às 7 semanas, porque a Betina em algum momento, nas próximas semanas, vai nascer, e aí eu vou tirar 3 domingos, aí sim, provavelmente, de licença, mas o Gui estará aqui, eu quero ver se o Samuel, pastor Samuel Munhoz, aqui da Igreja Família em Jesus, que funciona aqui de manhã também, pode estar conosco. Obrigado, Ti. Mas nessa série, nós vamos fazer algo diferente. Essa série se chama Recapturando o Encantamento. Práticas antigas do Sermão do Monte para um novo ano. Ano passado, eu fiz 8 turmas de mentoria com, no total, 130 líderes de louvor e pastores, espalhados pelo Brasil e até em alguns outros países do mundo, brasileiros que estão em outros países do mundo. E numa das mentorias a gente falava sobre adoração e tecnologia. E aí a gente chegou em determinado momento da discussão e da conversa, e a gente começou a se questionar e perguntar o quanto a tecnologia nos atrapalha a adorar a Deus no culto e a viver a nossa vida cristã. Desde coisas pequenas, como você está no culto orando e de repente o celular vibra no seu bolso. E aí a sua mente na hora, pum, vai embora e você fala: quem que está mandando mensagem? Será que é alguma coisa urgente? A gente sempre acha que é urgente, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que se a pessoa fala, quero falar com você depois, eu já imagino que é a pior coisa do mundo, que é uma coisa horrorosa. Eu era aquele aluno, nunca peguei recuperação na minha vida, mas eu era aquele aluno que a professora falava, olha, muita gente foi mal na prova, eu já tinha certeza que era eu. E às vezes a gente está aqui orando, adorando a Deus, e de repente o celular vibra. Ou a nossa, eu tenho certeza que você sente isso, porque eu também sinto isso, a nossa concentração está indo embora. Porque a gente está sendo treinado dia após dia a concentrar em conteúdos que tem 30 segundos. Esses dias eu estava lendo uma matéria, não dá nem para chamar aquilo de matéria, num site de notícia. E a notícia, antigamente, quando começou isso, eles colocavam assim, resumo da notícia. Aí vinha lá, 1, 2, 3, 4 tópicos resumindo a notícia, e depois vinha a matéria escrita inteira. Agora não, agora só fica os 4 tópicos. A notícia inteira está lá em tum, 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 tum. Aí eu fiquei pensando, tem notícia que eu leio, às vezes, que eu falo, gente, quem que escreveu isso, pelo amor de Deus? Mal escrito. E a nossa concentração está indo embora, a nossa profundidade nas coisas. Vocês sentem isso? Está indo embora. Aí a gente é treinado dia após dia pelas redes sociais, e eu não estou aqui dizendo, fujamos para as montanhas. Não é isso que eu estou pregando. Mas nós somos, essa semana, o Mark Zuckerberg, diretor, CEO da Meta, que detém o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, veio a público dizer, olha, o Instagram não vai mais, o Facebook não vai mais fazer, a Meta, né? Não vai mais fazer checagem de fatos, como fazia. Por quê? Porque eles perceberam que essa checagem, é uma coisa que estava assim, nítida para qualquer um ver, era dominada por uma ideologia, que era uma ideologia majoritariamente contrária aos valores do reino de Deus. E ele diz isso com todas as letras. Ele diz, pautas que agradavam determinados setores eram aprovadas, e outras pautas não. Por isso que tem post, por exemplo, de gente que defende Israel na guerra contra a Palestina, que simplesmente some. Perfis que são deletados. E o Instagram não explica nada para ninguém de gente que defende o reino de Deus. Não estou dizendo que todo pastor, que toda pessoa que fala em nome de Deus fala a coisa certa. Tem gente que fala umas atrocidades absurdas. Tem gente louca na esquerda, tem gente louca na direita. Infelizmente. Tem gente boa na esquerda e tem gente boa na direita. Mas o Mark Zuckerberg veio a público dizer, olha, nós vamos parar de fazer isso. E vai fazer que nem o Twitter, agora o X, que faz como? Há uma classe de pessoas, muita gente, que tipo a Wikipedia, que se autorregula e as pessoas colocam, essa notícia é falsa, essa notícia aqui não é verdadeira, busque isso, busque aquilo. Para dizer, havia uma censura ocorrendo na nossa vida, como há em todos os lugares, como houve desde sempre. E aí, eu e você, esses dias, eu vi um colega pastor, um cara que eu considero uma pessoa séria, botando assim, poxa, essa Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro,
e falaram que 3 milhões de pessoas foram ver esse filme. Eu não conheço ninguém. Aí eu botei para ele assim, cuidado com a bolha. Porque se ele não conhece, porque ele está vivendo, você pode gostar, não gostar do filme, achar maravilhoso, achar horrível. Agora, negar certas coisas é tolice. E a gente está vivendo num mundo que está nos emburrecendo. Há um livro que é o mais vendido no Brasil, em determinado, acho que é no setor, não sei, não é autoajuda, mas é no setor de psicologia e tal, de um autor chamado Jonathan Haidt. E chama A Mente Ansiosa, ou A Geração Ansiosa, eu não lembro qual dos dois, é um desses dois nomes. E ele diz com todas as letras, essa geração que foi criada nativa nas redes sociais é a geração mais estúpida da história. E ele não fala da opinião dele, ele fala de fatos. E ele fala coisas tão básicas, que para mim são tão básicas, mas que é tão revolucionário para o mundo, que o livro é o primeiro mais vendido no mundo, e no Brasil. Ele diz, crianças não devem ter acesso ao smartphone, pelo menos até os 12 anos de idade. Eu fico pensando, não é o básico? Redes sociais proibidas até os 16 anos. Eu falo, mas isso está nos termos de uso das redes sociais. Todo adolescente com menos de 16 anos, que usa a rede social com menos de 16 anos, está cometendo uma infração contra a rede social. Está lá nos termos, você tem que mentir a tua idade. Porque se você coloca que tem menos... acho que eu já contei aqui. Uma vez, ou contei na aula, eu fui colocar no perfil da igreja, a igreja tinha um perfil de Instagram, e eu fui colocar a data de fundação da igreja como aniversário do perfil. E a igreja foi fundada dia 19 de abril de 2020. Quando eu coloquei, imediatamente o Instagram falou, você é menor de idade. Pum! Nunca mais consegui acessar o perfil. Perdemos completamente, tentamos, mandamos e-mail, não deu. Ou seja, todo mundo que tem menos de 16 anos está mentindo a sua idade para a rede social. Aí ele diz assim, priorize relações pessoais ao invés das relações virtuais. Eu falo, gente, mas precisa avisar essas coisas? E sabe o que é triste? Precisa. Precisa. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito estranho. E isso prejudica a nossa relação com Deus. Prejudica a forma como nós cultuamos a Deus. E aí, de novo, nós somos tecnológicos, todos nós temos redes sociais, a igreja tem redes sociais, a igreja surgiu online. De novo, eu não estou dizendo voltemos para o século XVI. Tem algumas pessoas que adotam essa visão. Você vai a alguns cultos aqui na cidade de São Paulo, de novo, são cultos maravilhosos, pessoas maravilhosas, que amam a Deus, mas parece que você está na Europa do século XVI. É órgão, é o hino do século XVI, todo mundo imponente, tudo impresso, né, celebrando a imprensa, invenção de Gutenberg em 1500 e pouco, nada projetado. Mas talvez a gente, e aí chegou nessa minha conversa com meus alunos, a gente precise fazer um detox. Qual que é o objetivo do detox? É dar um susto no corpo, né? É dar uma corda, para que as coisas comecem a funcionar melhor. Às vezes, você e eu, de novo, eu não lembro quantas vezes, acho que pouquíssimas vezes eu trouxe a minha, e eu pedi para a Andressa trazer, que eu tinha esquecido, é uma Bíblia de respeito, né? Poucas vezes eu trouxe a minha Bíblia para a igreja. Aí a gente está no celular lendo a Bíblia, ou está projetado aqui o texto. Aí você está lendo a Bíblia no celular, vem a maldita da notificação. E aí você já foi embora, você já esqueceu o texto bíblico. Gente, quantas vezes nós estamos orando em casa, e a gente não consegue manter 20 segundos uma linha de raciocínio na oração? Porque o mundo que nós estamos... E é engraçado que o mundo nos promete, né, a gente vive hoje, a gente até já passou, a gente está tão avançado, eu estava contando para o Emanuel e para o Mateus, que hoje eu estava vendo uma abertura antiga de uma novela da Globo, no YouTube, de 1984. E a abertura da novela tinha uma trilha bem emocionante e tal, e era uma pessoa, só parecia a mão da pessoa jogando, os mais antigos vão lembrar, jogando um videogame, era um Atari, que era lançamento. E aí tinha um Raul Gazola, que nem ator, era modelo, correndo assim, e ele batia como se fosse um videogame, assim e tal. E as pessoas falavam assim, nos comentários, os quarentões e os cinquentões, né? Puxa, esse foi meu primeiro videogame, eu assistia a abertura da novela e ficava jogando na cabeça para fingir que eu estava jogando alguma coisa. Porque era um Atari.
que as pessoas não tinham acesso, era um mundo diferente. Hoje a gente tem, o 3D já ficou até chato para a gente. Quem vai no cinema 3D hoje? Ninguém gosta de botar aquele óculos. O meu sogro uma vez comprou, né, quando saiu aquela TV 3D com aqueles óculos, ele gastou um dinheirão, comprou. A gente em 2 meses já não usava mais aquele óculos, dava uma dor de cabeça lascada. Mas a gente vive no mundo da realidade virtual, das multitelas. E aí a gente tem acesso a todos os efeitos especiais. E aí faz isso, e faz aquilo, e galáxias. E a gente fala, nossa, o mundo de hoje é um mundo... As pessoas se vestem como personagens, né? Você está andando na Avenida Paulista, de repente você vê uma pessoa vestida de Harry Potter no meio da rua. Né? Enfim, na minha cabeça falta um pouco de bom senso. Pessoa vestida de Homem-Aranha, gente adulta, né? E um Darth Vader senta do teu lado no metrô. E o mundo de hoje é um mundo encantado, aberto à fantasia, à ficção, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão desencantado. Nunca tivemos gente com tanto problema de saúde mental. Nunca tivemos tantos suicídios. Nunca tivemos tanta ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico, gente infeliz, gente ansiosa, problemática. Nunca tivemos tantos diagnósticos de hiperatividade, TDAH, isso e aquilo. Porque a gente vive num mundo que, ao mesmo tempo que quer ser encantado, é extremamente duro, triste, infeliz. A ciência já prometeu salvar o mundo, não conseguiu. A astrologia já prometeu salvar o mundo na era de Aquários, e diz quando Júpiter se alinhar com Saturno, cantava a canção do Hair, This is the dawning of the age of Aquarius, o mundo viverá um momento de paz. Isso nos anos 60. A gente olha para trás e fala para ele, sabe de nada, inocente, né? Ou no outro meme, senta lá, Cláudia, né? Porque, olha, o mundo só piorou de lá para cá. O John Lennon cantava, imagine um mundo onde todas as pessoas vão ser unidas, vão ser felizes, onde não há nem céu e nem terra, ou seja, a religião não vai ser necessária. O John Lennon morreu, os Beatles já acabaram faz décadas, e a gente pergunta, cadê esse mundo? E aí, eu queria propor para nós um desafio como igreja, que a gente nas próximas semanas olhasse para o Sermão do Monte, e visse como que o jeito de Jesus olhar o mundo é o jeito que nos permite ver o mundo encantado, não da Disney, mas de Deus. O jeito de Deus que é o jeito onde a gente vê Deus agindo, onde a gente sabe que existem anjos e demônios que estão ao nosso redor, uns servindo a Deus, outros servindo a Satanás, onde a gente sabe o poder da oração, onde a gente acredita no que... Eu falei aqui sobre Daniel, né, no final do ano passado. E aparece Miguel e fala, assim que você começou a orar, Daniel, eu fui liberado, mas olha, alguma coisa me impediu. A gente sabe que anjos existem, que há forças espirituais contrárias. Um mundo onde há milagres, onde Deus opera, onde Deus realiza milagres. O que é muito doido é que as pessoas estão em busca de experiência. E a gente fala das famosas igrejas da parede preta, e tem muita igreja de parede preta que é boa, as famosas churches. Mas tem muita igreja que vem de experiência religiosa, a pessoa vai sentir um arrepio, vai sentir uma cócega espiritual, ela vai buscar alguma coisa, ao mesmo tempo as pessoas estão em busca disso e não creem na Bíblia mais. Leem as histórias da Bíblia como se fosse mito e ficção. Tem pais que ensinam histórias da Bíblia para o filho como se fossem inventadas, porque não conseguem acreditar nos milagres e naquilo que a Bíblia conta. E para a gente habitar no mundo de Deus, para a gente habitar no mundo da Bíblia, para a gente habitar no mundo onde Jesus é o Senhor, que é Ele que para Ele que eu estou gastando a minha vida, esse Jesus, a gente precisa redescobrir o encantamento que Deus nos propõe. Ver o mundo do jeito que Deus quer que a gente veja, ter os valores que Deus quer que a gente tenha. O professor e escritor James Smith diz que todas as coisas no mundo concorrem para roubar o nosso coração e roubar o encantamento do nosso mundo. Ele faz uma descrição, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele faz a descrição do shopping center.
Só que ele não fala que é um shopping center. E ele descreve em termos religiosos um shopping center. E aí você vai lendo e você fala assim, caramba, eu quero ir nessa igreja. Que ele vai falando, os fiéis chegam felizes e afluem por corredores, envidraçados, a luz do sol brilha, e há muitos santuários espalhados. E aí você fala, uau, que deve ser uma mega church nos Estados Unidos que eu não conheço ainda. E aí ele no final diz, esse santuário é um shopping center. E aí você fala, hã? E ele diz, e o santuário são as lojas. E os sacerdotes são os vendedores. E os sacrifícios são as transações nas maquininhas de cartão. Porque existem, o mundo oferece soluções. E eu não estou dizendo que é pecado ir no shopping, nem ele está dizendo isso. Mas tem muita gente que substitui o que só Deus pode fazer. Sabe a pessoa quando fala assim, está desesperado, vou fazer compra. Aí compra o que pode e o que não pode. Ah, estou desesperado, vou assistir, vou me enfiar num cinema e ver não sei quantos filmes eu quero ver. Ah, eu vou no estádio de futebol que eu vou gritar e vou fazer e vou acontecer. São alternativas que o mundo oferece de encantamento, mas que não satisfazem a nossa alma. Porque só o Evangelho satisfaz a nossa alma. Eu amo futebol, gosto de acompanhar programa de futebol, que você não tem que pensar muita coisa. Eu gosto de assistir programas. Eu assisto mais programa que comenta do que o jogo, mas eu vejo os programas. Assisto programas, escuto. Mas cá entre nós, às vezes é triste, né? O Botafogo fez, né? Tem aqui botafoguenses, né? Glória a Deus. Fez, ganhou. Aí agora já está todo mundo desesperado de novo, está começando tudo de novo. Aí você fala, não é um negócio meio vazio? Fez, 10 dias depois você já está triste de novo, preocupado, começando tudo de novo. A Libertadores, eles falam que a glória eterna, que loucura, não existe isso. A glória eterna é o Evangelho de Jesus. E aí, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente precisa, e eu quero propor que a gente faça ao longo desses próximos 50 dias, um detox da nossa alma, com relação ao mundo que a gente vive, para a gente tentar se conscientizar, se focar, colocar a nossa concentração naquilo que verdadeiramente importa. O ano está começando. Ah, não mudou nada, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de ciclos, de estações, para a gente dizer, eu vou fazer diferente. Eu quero que seja uma nova estação na minha vida, eu quero que seja uma nova estação na vida da minha família. Eu quero que as coisas sejam diferentes na nossa vida. Já dizia, né, o filósofo que loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu tenho certeza que se eu perguntar quem aqui pode melhorar na sua vida de leitura das Escrituras, todos nós vamos dizer, poxa, eu posso melhorar. Quem pode melhorar na sua vida de oração? Quem quer melhorar na sua vida de oração? Eu tenho certeza que todos nós vamos dizer, eu quero melhorar na minha vida de oração. Quem quer andar mais com Deus em 2025 do que andou em 2024? Se não tiver nenhum doido, todos nós vamos dizer, eu quero andar mais com Deus. Quem quer se parecer mais com Jesus em 2025 do que em 2024? Todos nós vamos dizer que sim. Mas para isso a gente precisa ter práticas que nos alinhem ao desejo de Deus e ao coração de Deus e aquilo que Deus espera de nós. Então, nessas próximas semanas, eu queria propor algumas coisas que nos desafiam. Eu queria que a gente começasse nas próximas semanas, todos nós, trazermos a nossa Bíblia impressa. Eu não vou projetar mais o texto nas próximas semanas. O Guilherme não vai projetar o texto nas próximas semanas. Eu gostaria que você desligasse o seu celular na hora do culto. Ah, mas eu não posso desligar. Poxa, deixa no mínimo do mínimo possível, talvez. Assim, cá entre nós, pouca gente não pode desligar o celular durante 1h30. Sabe quando, às vezes comigo acontece várias vezes, o celular acaba a bateria durante a madrugada, aí você acorda e fala, nossa, deve ter um monte de mensagem, um monte de coisa. Aí você liga, tem uma mensagem, duas completamente inúteis. Aí você se sente uma pessoa pouco importante na vida, você fala, nossa. Né? Às vezes tem uma mensagem de cobrança. Né? Aí você fala, pô, para isso meu celular podia continuar desligado. Mas a grande verdade é que, muitas vezes, nós somos forçados a ficar sem celular, em algumas situações, e a maioria dos amigos e amigas que eu vejo acontecendo isso, fala assim, puxa, até que foi bom eu ficar esse período um pouco desconectado.
Então, eu queria propor que a gente não lesse mais no celular nas próximas semanas. A gente vai fazer algumas iniciativas de fazer louvor mais acústico, com violão, sem tantos recursos tecnológicos. Hoje eu estava mostrando um vídeo para os meus alunos. Era um vídeo na Lagoinha, não essa, aquela antiga, de 1995, no Templo Antigo. E a Ana Paula está ministrando louvor com 19 anos de idade, antes do Diante do Trono. E ela está cantando Logo de Manhã, do Vencedores por Cristo, gravado em 1981. Logo de Manhã, uma das músicas mais lindas do Vencedores por Cristo, composição do Aristeu Pires. Os backing vocals estão na primeira fila, não estão nem na frente. Não tem glamour, não tem uma iluminação, não tem nada, mas tem uma igreja viva, que louva, que adora, que celebra. Aí eu vi aquilo me deu uma saudade, como diria o Neymar, né? Saudade do que nós não vivemos, mas isso eu vivi, né? Dos anos 90, aquela coisa tão autêntica. Tem gente que fala, meu Deus, o meu pastor está falando do Neymar. Infelizmente, desculpa. Aquela adoração autêntica. Andressa e eu tivemos uma vez que a gente foi pregar numa conferência em Aracaju, Sergipe, na primeira igreja batista de Aracaju, a PIBA. Na hora que a gente foi começar, uma igreja enorme, quando a gente foi começar, acabou a energia. Uma irmã da igreja levantou, do nada, e começou, no meio dos louvores, Deus habita, sozinha. De repente, a igreja inteira, e é o seu prazer cumprir o que nos diz. Eu vou dizer para vocês que, olha, nesses últimos muitos anos, talvez tenha sido uma das manhãs mais poderosas de adoração que eu já participei. Sem um instrumento, sem um microfone, a igreja de Jesus louvando, cantando, celebrando a Deus. Sabe por quê? Porque a gente não depende de energia elétrica, a gente depende num certo nível. Mas a adoração da igreja acontece nas catacumbas, acontece nos cemitérios, acontece nas florestas, acontece nos lugares mais escuros, nos esgotos. Tem irmãos nossos que se reúnem todos os domingos, porque não podem se reunir num lugar como o nosso. E aí eu queria que a gente fizesse, e a gente vai ter, meus irmãos, ao longo desses 50 dias, posts no nosso Instagram, e eu quero que você acompanhe o nosso Instagram, não para... Aí você fala, está pedindo um detox de tecnologia usando o Instagram. Porque é uma forma da gente se comunicar. Com desafios, pequenas tarefas, pequenas ideias, para eu e você conseguirmos colocar o nosso coração diante de Deus. Então vai ter dia que vai falar assim, nessa semana, tire 1 hora do seu dia para não assistir televisão, ou não ficar no celular, e ler a Bíblia no lugar. Você fala, é possível. Nesse dia, liste 5 coisas que você pode agradecer a Deus. E a gente trazer de volta à nossa memória, como diz o texto bíblico, coisas que nos dão esperança, coisas que nos ajudam a ver a vida do jeito de Deus, que nos ajudam a valorizar, estar junto, conversar uns com os outros, olhar um no rosto do outro, compartilhar o Evangelho, compartilhar pedidos de oração. A gente já disse aqui, eu vou dizer de novo, nesse ano, o nosso foco como igreja é criar oportunidades para nós estarmos juntos, compartilhando o Evangelho, nos pequenos grupos, nos eventos de comunhão, nas celebrações, nos eventos especiais, para a gente desenvolver amizades espirituais, para a gente conversar sobre o Evangelho, para a gente compartilhar o fardo, para a gente compartilhar dificuldades, para a gente confessar pecado de forma saudável, de forma, adequada, mas para a gente poder viver a vida do jeito que Jesus quer que a gente viva. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Posso contar com vocês? Para a gente se engajar, para a gente estar junto, para a gente comprar isso. Não consegui fazer hoje, tá bom, amanhã vai ter um novo desafio, vamos participar, vamos fazer, como famílias. Vamos buscar uma forma da gente ter um momento. A Andressa fala muito isso lá em casa. Eu confesso que às vezes eu piso na bola com isso. Ela fala, a gente precisa ser mais intencional. Ela fala sempre essa palavra, a gente precisa ser mais intencional. Quando a gente tem filho, não dá para fazer as coisas mais ou menos. Você tem que ser intencional naquilo que você faz. Essa semana eu vi um pastor, amigo, Marcos Botelho,
falando sobre ensinar a Bíblia para crianças de 7 e 11 anos, filhos. E muita gente no Instagram dele falou, eu não sei ensinar a Bíblia para os meus filhos, eu não consigo, meus filhos não gostam, não querem. E alguns pais tristemente dizem, eu não fiz quando eles eram pequenos e agora eles não querem. Que a gente não perca a chance daquilo que Deus tem dado para nós, da gente começar bem o ano. Como o Guilherme falou, a gente não temos mais 365, mas temos aí 352 oportunidades de vivermos aquilo que Deus quer para nós. E eu quero que a gente leia, eu sei que hoje você não estava preparado, então eu vou projetar hoje, tá? Eu quero que a gente leia o texto de Mateus capítulo 5, onde começa o famosíssimo Sermão do Monte. Essa semana eu estava estudando, e eu estava vendo um dos autores, bom, o meu autor favorito, meu pregador favorito, já falecido recentemente, chamava Timothy Keller. Ele amava esse homem que eu vou citar, era o pregador favorito dele, então, acho que alguma coisa maravilhosa esse cara tinha, chamado Martin Lloyd Jones. E o doutor Martin Lloyd Jones, ao comentar e pregar sobre o Sermão do Monte, ele diz assim, tem muita gente que faz competentemente uma análise técnica, minuciosa do Sermão do Monte. Quantas bem-aventuranças são? São 7, são 8, são 9. Como é que Jesus coloca e tal, e a divisão, e os temas. E ele fala, tudo isso é lindo, mas tudo isso não me interessa nesse momento. O que me interessa é tentar ver o que está no espírito do texto, o que Jesus está comunicando. Porque às vezes a gente se perde em tantos detalhes, a gente perde o essencial, que é, Jesus está falando algo sobre o tipo de gente que Ele está formando, que o Espírito vai formar a partir da pregação do Evangelho do Reino, o tipo de gente que eu e você temos que ser, para sermos iguais a Jesus, parecidos com Jesus, o tipo de gente que tem os valores do reino de Deus. E aí Jesus diz, o texto de Mateus diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, ou felizes, os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. Primeira coisa, esse texto das bem-aventuranças, ou do felizes são, e a gente leu o Salmo 1, e esse texto ecoa o Salmo 1, porque o Salmo 1 diz, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. Felizes são, e aí Jesus vai elencando, e são categorias estranhas de Jesus, porque ele fala coisas que ao primeiro momento parecem o contrário do que a gente diria. A gente diria, felizes são os que estão com o bolso cheio de dinheiro. Felizes são os que têm um bom emprego, que viajam todo ano, que fazem isso. E Jesus coloca coisas tão diferentes. Essas bem-aventuranças são um convite radical de Jesus para você e para mim, a um encantamento, a vermos o mundo do jeito que Jesus enxerga. Eu tenho certeza que tem gente que cantou a música hoje, eu já tive alunos e pessoas que me escreveram perguntando dessa música a ele, falando, essa música é estranha, que ela fala, com alegria, perdendo tudo. Não é estranho eu cantar isso, que eu estou perdendo tudo e estou alegre? Eu falei, meu irmão, esse é o Evangelho. Ou a gente perde tudo, ou a gente não entendeu nada.
A pessoa está dentro da igreja, vivendo o evangelho, e ela não entendeu ainda que ela precisa perder tudo para poder ganhar alguma coisa no reino dos céus. Jesus começa declarando que bem-aventurados os pobres de espírito. Volta para mim, Mateus, por favor. Bem-aventurados os humildes. Não, mais um. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, o que é isso? Não é gente chata. Que às vezes a gente fala que pobre de espírito é aquela pessoa chata, que tem pouco a acrescentar. Não é isso. Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. São aqueles que sabem que nada são. São aqueles que reconhecem que nada tem a parte de Deus. Como o próprio Cristo ressurreto diz em Apocalipse, ele diz a uma das igrejas, vocês acham que vocês têm roupa, mas vocês estão nus. Vocês acham que vocês enxergam, mas vocês são cegos. Eu sugestiono a vocês, eu ordeno a vocês que vocês comprem roupas de mim. E vocês comprem do colírio que eu tenho, para que vocês possam ver. Ou seja, quem reconhece que nada tem, que nada é, que nada tem para oferecer, essa pessoa já começa na frente, porque ela entende que tudo que ela tem vem de Deus. Tudo que ela tem é dado pela mão de Deus. Tudo que nós temos é dádiva divina. E o que nós não temos, a gente não sente falta, porque Deus nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência, em um mundo desencantado, e é engraçado, né? A gente vive nesse mundo, as mulheres com justiça, brigam e brigaram tanto tempo por direitos, isso e aquilo, e aí eu acho que tem um equilíbrio bíblico e saudável, da mulher que tem voz, da mulher que tem profissão, da mulher que se coloca na sociedade, e a Bíblia tem fartos exemplos da valorização da mulher. Mas a mulher que luta sem Deus, de repente você vê as mulheres reclamando, estou desamparada, estou me sentindo sozinha, estou cansada, porque eu tenho dupla jornada, tripla jornada, e é triste mesmo, é horrível mesmo. Mães solteiras, mulheres desamparadas. Mas no mundo que prega a autossuficiência, o resultado é esse, meu irmão, a gente se sente sozinho. Porque a gente não foi feito para andar por nós mesmos. A gente foi feito para confiar no bom pastor, naquele que nos guia, aquele que nos dá todas as coisas. Então o reino de Deus chama os humildes a florescer. No mundo onde as pessoas... Hoje eu estava vendo uma entrevista de um influencer, eu não consegui ver mais do que 10 minutos. O rapaz tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Rico, 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 rico. Tem produto de tudo quanto é coisa. E aí ele falando assim, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou muito bom no que eu faço, porque eu não sei o que lá, porque eu não sei o que lá. E eu fiquei pensando, é isso que o nosso mundo valoriza, a autossuficiência, o orgulho, as pessoas ficarem arrotando, desculpa a expressão, mas arrotando coisas sobre si mesmas. Às vezes você vai almoçar em ambiente com pessoas da sua profissão, e é insuportável, tanto que um fica tentando mostrar que é melhor do que o outro, que viajou melhor do que o outro, que fez melhor do que o outro, que mora melhor do que o outro. É uma roda viva que nos devora a todos. O reino de Deus nos chama a vivermos a dependência, nos chama a sermos humildes. O autor Mike Cosper, que tem um livro chamado Recapturando o Encantamento, só tem em inglês esse livro, ele diz, a humildade é a chave para entrar no espaço encantado da fé. Sem ela, ficamos presos na ilusão de que podemos criar sentido por coisa própria. A pior coisa no mundo que fizeram para nós foi dizer, você pode dar sentido à sua vida. Já dizia a Xuxa, né? Tudo que você quiser, basta acreditar. Já dizia o hino Lua de Cristal, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. A pior coisa do mundo foi dizer para o homem pós-moderno, você pode dar significado para a sua existência. Então, se você... Tem gente hoje... Gente, na minha cidade, na nossa cidade, aqui tem gente pós, teve uma pessoa que casou com ela mesma. Viralizou para o Brasil inteiro. Fez festa de casamento. O pai e a mãe entraram de mão dada com ele, tal, como se fosse um casamento. Teve um celebrante, olha, a pessoa se prestar um serviço dele, mas teve um celebrante. Teve convidado, doce, salgadinho. As pessoas estavam lá para comer, certeza, né?
E a pessoa casou com ela mesma. Ele fez voto para ele mesmo. Tem gente que se sente cachorro. Olha, eu tenho uma cachorrinha, todo mundo sabe, eu amo a minha cachorrinha, mas eu me identificar como um cachorro? O mundo está louco, perdido. A gente precisa reconhecer a nossa limitação, a gente precisa reconhecer que nós somos criaturas, que Deus nos fez, e Deus que nos fez nos deu um manual para viver, ou seja, a gente tem que viver a vida do jeito de Deus. Segunda coisa, Jesus chama para um reino, um mundo contracultural, ou seja, que vai contra a maré do que a gente vê por aí. Jesus fala que felizes são os que choram, os mansos, os famintos por justiça e os que têm misericórdia. Aí você fala, Jesus endoidou. Jesus está dizendo, sucesso não é poder, é ser manso, é ter domínio próprio, é ter controle divino, é você ter o Espírito de Jesus para encarar os desafios e os seus opositores nesse mundo. Felicidade não é evitar a dor. O mundo de hoje faz de tudo para evitar a dor. As pessoas estão anestesiadas. A gente assistiu a segunda temporada de uma série coreana muito famosa, que fez muito sucesso, aí saiu agora, chamada Round 6. E aí, a série é brutal, violenta, mas ela tem uma mensagem muito interessante. E aí tem um rapaz lá que ele se droga, sem os outros saberem, ele se droga, para não sentir o que está acontecendo. As pessoas falam que felicidade é evitar a dor a qualquer custo. Tem gente que vive drogada, viciada em remédio. Tem gente que toma remédio para dormir e remédio para acordar. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor no corpo, remédio para isso, para aquilo. Jesus diz, a felicidade é lamentar, é chorar. Está doendo? Chora. Perdeu? Chora. Morreu? Lamenta. Felizes são os que choram, os que sofrem, porque eles serão consolados. Quem não chora não precisa de consolo. O que é melhor, você não chorar e não ser consolado, ou você se permitir chorar e receber o consolo dos céus? Jesus diz que a justiça, ela não é opcional. E, meus irmãos, a justiça não está no candidato A e não está no candidato B. A justiça está em Deus. Ela é essencial, ela é mandatória. O crente é alguém que ama a justiça. Infelizmente, a gente tem muita gente que diz servir a Jesus, que distorce a justiça para ficar na narrativa do seu candidato. Quando é o candidato do outro, fala, nossa, que absurdo, olha o que fez, justiça. Mas quando é o seu, você vai para debaixo do tapete. E isso está na esquerda e está na direita, está com A e está com B, todos. São tudo farinha do mesmo saco. O crente não é chamado para defender ideologia A e ideologia B. O crente é chamado para defender a justiça de Deus. O Mike Cosper continua escrevendo, ele diz, o reino de Deus é um lugar onde a lógica da graça reina, e não a lógica do mérito. Nós somos treinados no mundo de meritocracia. Só que o evangelho é graça. E a gente transforma o evangelho em meritocracia. Então, para você salvo, você tem que obedecer. Para você salvo, você tem que vir no domingo. Você tem que servir no ministério. Você tem que dar o dízimo. Se você fizer isso, você está fora. Se fizer aquilo, está fora. Tem muito crente que é treinado não no evangelho, mas na meritocracia das igrejas. Morre de medo das coisas. Eu tinha um amigo que um dia ele não deu dízimo. Ele dava dízimo todo mês. Aí teve um mês lá que ele ficou apertado, não deu dízimo. Aí ele falou, tomara que Jesus não volte esse mês, porque se ele voltar agora eu não vou para o céu, porque eu não dei o dízimo. Eu falei, você está brincando, não é possível que você está falando isso. Porque a gente é treinado no medo. A gente fala da graça, prega a graça, mas a gente acha que a gente precisa fazer para ser salvo. E o evangelho é o oposto disso, você não fez nada, e Deus te salvou. E porque você já foi salvo, agora você pode viver a vida que Deus quer que você viva.
Esse é um chamado a confiar na recompensa de Deus. Aí, Jesus fala sobre as práticas espirituais como recompensa, como resistência. Obrigado. Oração, meditação, jejum. O jejum nos lembra. E jejum pode ser de comida, pode ser de outras coisas. Que a coisa mais importante da nossa vida não é comida, não é celular, não é internet. A oração nos reconecta no ritmo de Deus. A solitude, a meditação. Tem um livro que foi relançado pela editora Mundo Cristão, eu recomendo muito que vocês leiam. De um dos autores, está no meu top 3 da vida, já falecido, chamado Eugene Peterson. E o livro foi retraduzido e o nome veio para o original de novo, chamado Coma Esse Livro. E ele fala sobre a lectio divina, como você lê as escrituras como alimento espiritual. Você não lê por ler, você lê para se alimentar. Você repete, você ora, você medita. E eu quero encerrar aqui, que Jesus termina com uma promessa de encorajamento. Ele não diz, talvez vocês sejam perseguidos, ele diz, vocês serão perseguidos. Vocês serão insultados. Levantarão todo tipo de calúnia contra vocês. Meus irmãos, no começo da igreja diziam que os crentes eram canibais, porque eles diziam comer o corpo de Cristo, e diziam que eles praticavam incestos, porque eles casavam com irmãos e irmãs. Porque eles falavam, ô irmão, ô irmã. E aí, era todo tipo de calúnia se levanta. Mas Jesus diz, felizes serão vocês. A lógica do reino é tão invertida com a lógica desse mundo, que quando a gente é perseguido, quando a gente é insultado, quando se levantam calúnias, a gente se considera privilegiado. Não conta a história que Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele disse, eu não sou digno de receber a honra de ser crucificado do mesmo jeito que o meu Senhor. A cruz, que era um lugar de vergonha, para Pedro, quando se tornou igual ao lugar que Jesus foi crucificado, ele diz, que privilégio, eu não sou digno. As bem-aventuranças terminam com essa promessa paradoxal, bem-aventurados que sofrem. E a gente, no mundo de hoje, e cada vez mais, a gente tem menos resistência para sofrer. A gente vive num mundo muito confortável. Muito confortável. Né? A gente vai comprar carne, eu me lembro, né, que teve um programa do Rodrigo Hilbert, que ele matou um bicho no programa lá. E aí foi um escândalo, a Globo recebeu um monte de... E aí as pessoas falaram assim, ué, mas você acha que a carne que você compra no supermercado vem da onde? Não, mas não tem que mostrar o bicho morrendo, pelo amor de Deus, que horror, que atrocidade. A gente compra a carne e tem criança que acha que a carne vem na embalagem do supermercado. Na geração de alguns dos que estão aqui, uma geração acima da minha, os pais e as mães matavam a galinha dentro de casa. Não está tão longe. A gente, para viajar 20 anos atrás, levava um mapa gigantesco que ficava abrindo mapa de quilômetro em quilômetro para saber se a gente estava no lugar certo. E geralmente não estava. Hoje, você vai, você nem pensa para ir. A gente vive num mundo muito confortável, a gente tolera pouco sofrimento. Qualquer coisinha você já está gritando. Eu sempre fui uma pessoa meio escandalosa. Qualquer coisinha eu já estou fazendo, está doendo. Para tudo! Quando doer, você grita, já está doendo! Jesus nos chama a esticarmos a nossa capacidade de sofrer. Mas não é sofrer à toa, não é cometer barbaridades e ficar sofrendo porque você fez idiotice. É sofrer pelo Evangelho. É sofrer por amor ao reino de Deus. É sofrer por carregar o nome de Jesus. É ser perseguido por levar o nome de Jesus. A verdadeira recompensa
é receber o próprio Deus. Essa é a maior bênção de todos. Então a pergunta que fica para nós é: como que a gente pode abraçar essa vida que floresce, encantada, num mundo tão desencantado? Como é que a gente pode viver a nossa vida com os olhos da fé? Olhando para o invisível, olhando para aquilo que Deus está construindo. A gente conversa muito lá em casa isso. Eu não quero transmitir para o Nicolas e agora para a Betina uma herança. Se Deus permitir, que bom, uma herança material. Amém, não é pecado. Mas eu quero transmitir valores eternos do reino de Deus. De uma fé viva, que eu recebi dos meus antepassados, que você recebeu de gente que pagou um preço. Porque a igreja é feita de gente que, geração após geração, tem pagado o preço de viver pelo Evangelho, de viver para Deus, de viver contrário aos valores desse mundo. E eu e você somos chamados a isso. Então, o convite é para que a gente se desconecte um pouco. Reserve momentos para oração. Então, nos próximos dias, de novo, eu e o Gui vamos aparecer lá no Instagram, talvez outras pessoas, às vezes com uma palavra de meditação, às vezes com um convite, às vezes com um vídeo de uma pequena oração, mas para a gente juntos, conectados, estarmos juntos em oração. Se você é casado, tem filhos, mora com outras pessoas, vamos tentar orar junto, vamos tentar tirar um tempo para a gente estar junto, clamando a Deus. Às vezes a vida é tão corrida que um acorda, o outro dorme, um levanta. Lá em casa, às vezes é assim, né? Enquanto um está com o Nicolas, o outro está descansando, quando o outro está descansando, o outro está acordado. E a coisa é meio louca. Mas vamos tentar tirar um tempo para a gente conectar, orar, buscar a Deus. Porque na prática, muitos de nós vivemos como pagãos e como ateus, que não acreditam que Deus fala, que Deus se move, que Deus acontece. Eu sempre conto para vocês, eu fui numa conferência teológica, que falava sobre milagres. E aí, no intervalo, a gente foi comer uma pizza, e um dos rapazes, teólogo, estava lá comigo e falou assim, achei muito legal, mas onde que Deus faz tanto milagre, né? Aí o outro colega falou assim, todo dia, em todo lugar, quer dizer, vamos ajustar os nossos olhos para a gente enxergar o que Deus está fazendo, ao nosso lado, o tempo inteiro. Vamos orar?